Gravando a segunda parte do módulo 20 com a turma 8, 3 de agosto de 2022. Então, falamos ontem da psicanálise para infantes e púberes e estamos continuando essa temática. E é uma temática muito importante para o nosso trabalho. Lembrando que as brincadeiras infantis, elas são muito importantes para a gente estar trabalhando quando nós vamos trabalhar com crianças. Que isto passa a ser uma especialidade. Ainda hoje, falando com uma outra aluna que está na turma 9, e ela faz um tratamentozinho também como psiquiatra, e ela me disse que falou com a psiquiatra que agora, como ela já está fazendo terapia seguidamente, não tem mais aquela necessidade da medicação. Já está entrando em harmonia, está melhorando da forma assim muito rápida. Então ela falou com a psiquiatra que ela pretende trabalhar com a psicanálise e que quando chegar no módulo 14 já vai poder praticar. A psiquiatra gostou tanto que já falou com ela, então eu já posso te indicar algumas pacientes, eu tenho algumas crianças que precisam. Vai ser mais uma especializada em psicanálise infantil, muito interessante, né? E é interessante que a própria psiquiatra gostou da ideia. Mas vamos dar continuidade aqui, público de adolescentes. Aí está uma situação bastante natural e que nós encontramos nas famílias e que têm crianças nesta faixa de idade, 11 anos, 12 anos, que começam os conflitos. Quando começam esses conflitos e que a mãe não está preparada, não aprendeu a lidar com essa dificuldade, e também não lembra que ela também passou por essa fase, erroneamente taxa de aborrecente na frente da criança. Quando ela está com família e fala essa aborrecente, a criança olha para ela com uma cara assim de crítica, porque ela não gosta desse termo. Por que aborrecente? Porque está aborrecendo a mãe que não consegue entender o que está se passando com a filha e ela passou pela mesma situação. Aí, voltando lá nos estágios das operações formais, aí 12 anos, o público já é capaz de resolver problemas a respeito de todas as relações possíveis. Não com muita clareza, mas é capaz de resolver. É capaz de pensar em termos abstratos, de formular hipóteses e testá-las sistematicamente. É o ápice do desenvolvimento da inteligência e corresponde ao nível de pensamento hipotético-dedutivo ou lógico-matemático. Mas também é o momento das fantasias, dos pensamentos que viajam, vivem no mundo da lua. É quando o indivíduo está apto para calcular uma probabilidade, já também pelo nível escolar que ele já está, libertando-se do concreto em proveito de interesses orientados para o futuro. É o momento que vem a abertura para todos os possíveis. É quando ela começa a pensar que tudo pode. A adolescência, minha gente, é a fase de transição entre a infância e a idade adulta. E a puberdade é essa fase logo inicial.
manifestando alterações em diversos níveis, físico, mental e social, e também com fortes manifestações sexuais. Nesta fase, representa para a criança um processo de distanciamento de formas de comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de características e competências que a capacitem a assumir os deveres e papéis sociais do adulto. Ela já começa a se sentir responsável pelas coisas que ela faz. É a fase em que, saindo do período da latência, onde a sexualidade está lá quietinha, no desenvolvimento psicossexual, inicia-se as manifestações da sexualidade, forçosamente com alterações orgânicas e hormonais, que provocam desejo e curiosidade sexual. Primeiras poluições nos meninos e menarca nas meninas. Ainda hoje em dia, uma maioria das meninas nessa fase da idade, elas não foram orientadas e não são orientadas para entender que vem uma menstruação. E não tem esse diálogo entre os pais. E o que é uma menstruação? Então, esses termos, adolescência e juventude, conforme mostra essa figura, essa mudança de uma face para outra, são por vezes usados como sinônimos e por vezes como duas fases distintas, mas que se sobrepõem. Para Steinberg, a adolescência se estende aproximadamente dos 15 aos 21. Portanto, que nós somos dos 12 até os 15, nós estamos ainda com púbere, o que são chamados de aborrecentes. Já a ONU define a juventude, em inglês, youth, como a fase entre 15 e 24 anos de idade, sendo que deixa aberta a possibilidade de diferentes nações definir o termo de outra maneira. Em nosso país, o adolescente, quando chega aos 18 anos, já assume responsabilidades. Pode tirar a sua habilitação, pode fazer um punhado de coisas. A Organização Mundial da Saúde define adolescente como um indivíduo que se encontra entre os 15 e 20 anos de idade. No entanto, a vida tem mostrado que nós temos adolescentes de 25 anos, adolescentes de 28 anos. Eu tenho adolescente de 32 anos, eu tive adolescente de 42 anos no meu consultório. Depende do desenvolvimento daquela pessoa que pode ter uma fixação na sua infância. Aí, para a criança, o público vai pensar assim, como será a minha vida quando eu chegar nos 30? Porque 30 para ele já é velho. No Brasil, a legislação, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece ainda uma faixa etária para menores de idade, dos 12 aos 18 anos. Período durante o qual a pessoa nesta faixa de idade, legalmente considerada adolescente, tanto que a justiça não pode prender, eles são inocentes, né? E quanta barbaridade que se manifesta por aí, com esses inocentes bem crescidinhos. E que depende do ambiente que se encontra, para que vai formando a sua personalidade. Ainda não tem personalidade formada. Ele experimenta de tudo. É a ocasião dos 12 anos para frente
em que é o alvo fácil para os traficantes. Começa a experimentar o mundo de fora. Já o Estatuto da Juventude no Brasil diz que a juventude vai dos 15 anos até os 29 anos. O que diverge da Assembleia Geral das Nações Unidas, que afirma que a juventude vai até os 24 anos. Então, não adianta querer colocar um padrão da faixa de idade, que é a idade que vai definir se ele já é adulto ou não. Há muitos que vão se tornar adultos depois de 30 anos de idade. O termo adolescente é geralmente utilizado em um contexto científico com relação ao processo de desenvolvimento biopsicossocial. O fim da adolescência não é marcado por mudanças de ordem fisiológica, mas, sobretudo, de ordem sociocultural. Mas vemos que há uma variedade de situações e que não podemos levar em consideração isto como uma realidade, e sim sociocultural, e não estabelecer uma data, uma idade, para que ele seja realmente um adulto ou não. Não podemos generalizar uma idade para a saída da adolescência. O ambiente familiar, a forma como ela foi criada, tem uma influência sensível na personalidade, a fim de que ele possa sair do ninho materno. Já algumas mães dominadoras desenvolvem a síndrome do ninho vazio, desenvolvendo atitudes chantagistas para tentar manter sempre o ninho cheio, o que é totalmente prejudicial às pessoas que se prendem. Tanto enquanto as pessoas são casadas com 40 e poucos anos de idade e que namoram com os pais. Tem o caso do rapaz de 28 anos, mora com os pais, se envolveu com droga, é um transtorno para a família. A mãe dele é psicanalista e também é minha aluna, e faz terapia comigo. E ele, conversando, fazendo as terapias com ele, toda semana ele faz, ele gosta de conversar comigo. 28 anos, mas ele é uma criança. Os pensamentos são pensamentos infantis. O jovem que precisa buscar a sua identidade pessoal e se firmar como pessoa adulta, ele é rebelde. Mas envolvido pela zona de conforto de casa, pelas chantagens da mãe, vai ficando, e o tempo vai passando, e ele não consegue seguir o seu caminho sem dependência de alguém. Vive como uma águia criada num galinheiro. Não consegue ciscar, não consegue voar, e leva uma vida de frustrações, sem se realizar e sem sentido na vida e sem desejo na vida. Vocês conhecem a história da águia galinha? Já contei para vocês? Alguém quer falar? Conhece a história da águia galinha? Não? Se contou, eu não me lembro. Tá. Aconteceu no interior, lá perto de uma montanha, um sitiante, criador de galinhas, que uma galinha fugiu do galinheiro e ela foi cacarejar lá no pé da montanha. Ele escutou ela cacarejando, ele foi procurar a galinha que tinha fugido, e quando chegou lá, ele pensou assim com ele, caramba, mas realmente é o tamanho do ovo que ela colocou. Era um ovo de águia. Mas na ignorância dele, ele pegou aquele ovo de águia
e levou para o galinheiro e colocou para chocar junto com os outros ovos. E a galinha sentou lá em cima e chocou todos aqueles ovos. Nasceram os pintinhos e nasceu um filhotinho de águia. Só que grandona. Aí o sutiã falou, caramba, nasceu um franguinho aleijado. Excepcional. E aí esta águia foi criada neste galinheiro como se fosse uma galinha. Ela não conseguia ciscar. Aí o sitiante pegava um rastelo e raspava o chão para ela, para poder tirar os bichinhos para ela se alimentar. Quando chegava a noite, que os irmãozinhos iam para o puleiro, a águia toda desengonçada ia também no puleiro e tinha dificuldade em ficar no puleiro. Quando durante o dia eles estavam ciscando no pátio, esse frango desajeitado, grandão, que era a águia, olhava para o céu e via alguns pássaros voando, que eram águias. E ele dizia para os irmãozinhos dele assim, que coisa maravilhosa, como seria bom se eu pudesse voar, que nem aquelas aves que estão voando lá. Aí eles faziam gozação para cima dele, que nada, você é uma galinha aleijada, você nunca vai voar, fantasia sua. Aí ele baixava a cabeça e continuava naquela vida, vivendo a vida como se fosse uma galinha. Determinado dia, passou lá um comprador de galinha caipira, e quando ele chegou lá, que olhou no galinheiro e viu aquela águia, e aí falou com o sitiante, mas e esse aí? Aí o sitiante falou, não, isso aí é uma galinha aleijada, isso aí eu vendo mais barato. Ele comprou, ele sabia que era uma águia. Pegou o carro e foi lá no alto da montanha. Lá no alto da montanha, ele colocou esse filhote de águia bem na beirada do precipício, onde ela podia ver mais próximo as outras águias voando. E aí ele falava, voa, voa, voa. E ela olhava para cá, olhava para lá, só fazia aquele barulho da águia, croc, croc, e não voava. Aí ele chegou e jogou ela no precipício. Ela foi rolando, 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 rolando pelo precipício, desesperada. Quando estava chegando que ela viu que ia se arrebentar no chão, ela abriu as asas. Aí descobriu que podia voar. Então, quantas pessoas que são criadas como uma galinha dentro do galinheiro, presas no ninho, por causa de uma mãe castradora, dominadora, que não se desenvolvem. Mesmo depois que se casam, continua sendo uma águia, que seria uma águia, mas é uma galinha. Nesta fase de desenvolvimento, o grande conflito do adolescente com novas experiências é encontrar um significado e busca definir a sua personalidade. Ficam rebeldes, agem irresponsavelmente como se tudo soubessem e que são donos da verdade, confrontando seus pais. Atualmente, com a tecnologia cibernética, rindo dos mais velhos que não têm a mesma intimidade com essa parafernália de informações inúteis, resultando na dificuldade de relacionamento com os pais, com os mestres e com os adultos. Para lidar com esses púberes adolescentes, quem for praticar a psicanálise com eles precisa entrar no mundo deles, porque os pais não entram no mundo deles. A liberdade sexual que surge nesta fase, que as pulsões sexuais são fortes, sem
informação. O máximo que devia fazer, aí você vai sair, você vai namorar, leva a camisinha, mas não explica para que é e por quê. Então, essa liberdade sexual sem as devidas informações embrutecem as relações que estão em busca de prazer. Quando eu converso com as pacientes que já se passaram por mim e que fazemos essa abordagem de como foi a primeira relação sexual, até hoje eu não encontrei uma que dissesse que foi maravilhosa, que foi muito ruim. Sangrou, doeu. Fez sexo por curiosidade de fazer sexo. Muitos perdem o desejo de viver e param de tentar encontrar um significado que não é adquirido pela idade em si e não alcançam uma maturidade psicológica adequada para poder conviver com as adversidades que fatalmente irão encontrar na vida. Somente na idade adulta, uma compreensão inteligente do significado da nossa existência pode ser obtida de nossa própria experiência. Já numa frase clássica de Charles Chaplin, a vida é significado. Então, a vida precisa ter significado. Para ser significante, a vida é desejo. Infelizmente, muitos pais querem que as mentes dos filhos funcionem como as suas. Como se uma compreensão madura de nós mesmos e do mundo e nossas ideias sobre o significado da vida não tivessem que se desenvolver tão lentamente quanto os nossos corpos e mentes. Portanto, minha gente, a tarefa mais importante e também mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar seu significado da vida, para que tenha sentido na vida. E assim, criando uma personalidade bem equilibrada. Na teoria de aprendizagem social, que esta corrente é considerada uma das mais importantes no campo da psicologia do desenvolvimento. É necessário estímulo, estimular o desenvolvimento. Estímulo é qualquer evento que atua sobre um organismo. E a resposta aos estímulos são uma resposta a qualquer comportamento emitido por um organismo. Já condicionamento, olhando no ponto de vista behaviorista, toda aprendizagem é feita através de condicionamento. Se quiserem se aprofundar um pouco mais sobre o behaviorismo, o autor é Skinner. Muito interessante trabalharmos com esta condição e entender práticas e técnicas que podemos utilizar de condicionamentos para o desenvolvimento das pessoas. E há dois tipos de condicionamento. Condicionamento clássico, que é também chamado de pavloviano, ou respondente. O caso de jogar o osso, o cachorrinho buscar, ele vai pegar o osso e vai trazer aqui perto da gente de novo. Joga um pedaço de madeira, ele vai sair correndo atrás, e isso passa a ser uma diversão. E o condicionamento operante, que também é chamado de skinneriano. Condicionamento operante definido por Skinner. Pós-reforço ou instrumental para a habilidade no desenvolvimento de condicionamentos. É chamado de operante porque se faz a partir das respostas do organismo. Aos 2 anos de idade, normalmente, a criança já sabe seu nome.
Até um pouco antes, ela sabe seu nome, mas talvez ela não pronuncie ainda. Mas quando você chama ela pelo nome, ela atende. Aos 3 anos, ela começa a ter de si mesma uma ideia unitária. Começa a fazer a sua identificação. O que ela é? Se é uma menina ou se é um menino? E aí também começa a perceber a sua continuidade no tempo e no espaço. E vai surgindo aí agora também a autoestima. A criança nesta idade começa a sentir que tem poder ou capacidade de alterar o seu ambiente. Aparece o que se chama, em teoria de comportamento social, de negativismo. A criança diz não a quase tudo no mundo. Aquela idade que rejeita a alimentação, não quer isso, ela quer aquilo, ela passa a ser dominante da sua vontade. Dos 4 aos 6 anos, a criança começa a sua autoimagem. A extensão do eu, nessa fase da vida, se reflete no comportamento possessivo e ciumento da criança. Ciúme do pai, ciúme da mãe. Ciúme dos seus brinquedos, de suas roupas, de animais domésticos. E os próprios pais se tornam para a criança objeto de propriedade particular dela, que não devem ser compartilhados com ninguém. Acredita-se, portanto, que a autoimagem se forma como resultado da interação do ser humano com seu meio social. As pessoas do mundo significativo da criança funcionam para ela como uma espécie de espelhos. Elas procuram imitar os adultos. Brinco até colocando calçados dos adultos, colocando roupa dos adultos. A idade sexual, as pesquisas apontam que aos 2 anos e meio, a criança já é capaz de saber o sexo a que pertence. Somente após 2 anos e meio ou 3 anos de idade. Aos 4 anos, já compreende várias implicações comportamentais que são impostas pelas diferenças entre sexos. Tipo de roupa que usa é diferente, um do outro, menino roupinha de menina, menina com roupinha de menina. Menina brinca com boneca, menino brinca com carrinho. Menina brinca de cozinha, de fazer comidinha. O menino quer jogar bola. Experiências feitas por Hertog e Zuck com crianças de 3 e 4 anos, na qual era apresentado para elas vários tipos de brinquedos. Notou-se que os meninos escolhiam revólver e carrinhos, enquanto que as meninas escolhiam bonecas e utensílios de cozinha. E totalmente visível, quem tem filhos ou amigos que têm filhos nessa cidade, vê perfeitamente como que essa criança gosta de brincar, as suas identificações. Então, o brincar da criança, do nascimento aos 6 anos, possui uma significação especial para o desenvolvimento e equilíbrio emocional dela, em suas ramificações e imbricações. É condição de todo o processo evolutivo saudável que se alicerça neste início. E assim, manifesta a forma como a criança está organizando a sua realidade, que começa a encarar uma realidade, e lidando com suas limitações, com suas possibilidades e conflitos. Já que em muitas situações
que não tem a possibilidade de falar a respeito das situações vivenciadas. Aí introduz e embasa o processo de aprendizagens, favorecendo a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. De acordo com o Winnicott, nós iremos estudar muito em breve, módulo 22, se não me engano, as crianças brincam por prazer e para dominar suas angústias, controlar ideias ou impulsos que conduzem à angústia se não forem dominados. E cada genitor mantém a internalização de valores, estereótipos e conflitos da família original, carrega-se isso a vida inteira, os estereótipos e conflitos familiares. A personalidade criança e o desenvolvimento libidinal sofrem influência da relação com a mãe ou de quem realiza a função de maternagem. Pode ser uma cuidadora, pode ser avós, pode ser tias. Ainda de acordo com o Winnicott, o pai entra na vida da criança e, como pai, assume sentimentos que a mãe já alimentava em relação a certas propriedades da mãe, e para esta constitui um grande alívio verificar que o pai se comporta de maneira esperada. A união sexual de pai e mãe fornece um fato concreto em torno do qual a criança tem a possibilidade de construir uma fantasia, uma rocha a que ela pode se segurar e contra a qual pode desferir seus golpes de raiva, de agressividade. Além dessa situação, também fornece parte dos alicerces naturais para uma solução pessoal da problemática das relações triangulares no seu desenvolvimento. Na relação triangular, deixa eu voltar aqui. Mais um pouquinho. A relação triangular. A criança se converteu num ser humano total entre seres humanos. Colhida em relações triangulares, de acordo com a visão de Winnicott. No sonho subjacente ou inconsciente, a criança ama um dos progenitores e, por consequência, odeia o outro. Até certo ponto, o ódio é expresso de uma forma direta. E é feliz a criança que pode reunir todos os resíduos agressivos latentes e oriundos de fases anteriores para usá-los neste ódio, que é aceitado por se basear no amor primitivo. Em certa medida, esse ódio é absorvido pela capacidade infantil de identificar-se com o rival no sonho infantil. É quando a criança fala para a mãe ou para o pai: eu te odeio! E carrega isso a vida inteira, potencializado. As atividades lúdicas são, neste ponto, especialmente importantes. Vistam ser, ao mesmo tempo, reais e concretas, por uma parte, imaginadas ou sonhadas, por outra parte, embora experiências lúdicas permitam os fortes sentimentos de todos os gêneros, de outro modo, ficariam encerrados no sonho, não recordado. As brincadeiras acabam ajudando no processo.
as configurações do grupo familiar vêm passando atualmente por grandes mudanças através das gerações. Desta forma, que gera significativas influências no desenvolvimento do bebê. Durante o segundo ano de vida, a inovação mais expressiva se manifesta nas atividades simbólicas, verbais e imitativas que aparecem no brincar. Elas imitam os adultos. As brincadeiras na infância são enriquecidas pelas ideias e pelos simbolismos sexuais. Se houver uma forte inibição sexual, seguir-se-á uma inibição lúdica. Existe nessa situação uma possibilidade de confusão suscitada pela ausência de uma definição clara de brincadeira sexual, o que dá imenso prazer. A brincadeira sexual com excitação corporal é um caso especial e na infância, e resultado é suscetível de se apresentar muito penoso. Porque ela se excita e tem prazer. O brincar livre, por ser uma atividade que libera a fantasia, favorece o fortalecimento da autonomia da criança e contribui para expressar as suas angústias. Ao brincar de que é a mãe da boneca, além de imitar e se identificar com a figura materna, também pode expressar o conflito sentido na relação com a mãe. Há manifestações aí da sexualidade que já são observadas, mas que as pessoas não estão preparadas para se observar. É quando os meninos nessa faixa de idade, aí, 3 anos de idade, por aí, 3, 4 anos de idade, ele quer brincar calçando o salto alto da mãe, passando batom. E a menina quer brincar de jogar bola, de revólver. Já é uma manifestação do condicionamento da sexualidade, da homossexualidade. A importância de oportunizar espaço às fantasias, inclusive as de destruição, no brincar, é fundamental. A criança que não consegue expressar, ou seja, controlar as suas fantasias de destruição, pode temer que as mesmas tomem conta de sua realidade interna e externa. Ela pode passar a manifestar insegurança através de atitudes violentas, de desafio e de confronto. Mas busca ansiosamente encontrar o limite externo que a contenha, dando-lhe a sensação de que mantém o controle. Tão relevante quanto dar condições à criança de brincar, também é dar limites claros. É necessário passar por frustrações, dar limites claros e objetivos, que ajudem a trabalhar a sua impulsividade e voracidade, assim como aprender a lidar com a própria destrutividade. A agressividade encobre muitas vezes uma sensação de medo ou de excitação frente ao objeto de desejo e pode manifestar de maneira disfarçada através de atitudes de manipulação, de sedução ou negação, como pode também ser desviado para outras pessoas ou situações. Ela pode se esconder, pode se camuflar ou se projetar de algum lugar.
A criança que está sentindo o ciúme do irmão menor, sentindo-se rejeitada pela mãe, pode desenvolver um forte sentimento de hostilidade e compensá-lo através de um movimento em direção oposta, manifestando extremo carinho para com ele. Pode também tentar manipular a atenção da mãe, hostilizando-a através de uma recusa relativa em receber o alimento. O caso do Peter Pan, dessa fixação ainda desse trauma que ele tem, dessa fixação bem na infância mesmo, que era de 7, 8 meses, depois com seu irmãozinho, que eles têm uma diferença no um ano, mas são 11 meses de diferença, tão somente. E o irmão dele, quando tinha 3 anos de idade, ele brincando com o irmão caiu e quebrou o braço. Aí, quando isso aconteceu, ele ficou com sentimento de culpa, porque ele é mais velho, ele deveria tomar conta do irmão. E ele carrega essa responsabilidade até hoje, que ele está com 32 anos. Na realidade, o irmão dele caiu e quebrou o braço. Aí é que perceberam que ele tinha uma grande deficiência visual. E passou a usar óculos. Aqueles óculos fundo de garrafa, que usa até hoje. O irmão dele, embora usando esse óculos fundo de garrafa, é um puta de um cara. É um cara arrojado, dinâmico, bem consolidado já na vida dele, casado com uma psicóloga. Eles têm uma clínica bem evolutiva, bem para frente. É um cara realmente muito legal. A criança que está sentindo ciúme do irmão menor, sentindo-se rejeitada pela mãe, além de desenvolver um sentimento de hostilidade e compensá-lo através do movimento em direção oposta, carrega sentimento de culpa. Assim, ele também pode manifestar extremo carinho, pode também tentar manipular a atenção da mãe, hostilizando-a através de uma recusa relativa em receber alimento. A criança de 2 a 4 anos, ao brincar, no faz de conta sozinha, e a gente vê a criança brincando sozinha, ela está no mundo dela, viajando. Ela expressa vários papéis sociais, como o da mãe, do pai ou da pessoa que tem intimidade. Esta situação contribui para brincar com outras crianças, aprendendo a ceder e a compartilhar mais tarde numa brincadeira simbólica, onde as regras sociais aí começam a ser internalizadas. A brincadeira em conjunto vem a ser um importante exercício. Experiências que vai obtendo. Experiência de socialização. Uma vez que para fazer parte do grupo, a criança necessita administrar seus impulsos de agressividade e de desagregação, uma vez que esses também podem vir a excluir aquele que não se integra no grupo. Ele pode se sentir rejeitado e carregar esse sentimento de rejeição para a vida adulta. A criança de 3 anos de idade possui uma grande crença na nossa capacidade de compreensão, de modo que o psicanalista conhece as dificuldades para corresponder ao que a criança dele espera. Ele acha que o psicanalista é o bam, bam, bam. Quando se estabelece a empatia, o psicanalista é o verdadeiro herói dele. O paciente traz para a sessão, a criança, os elementos
de experiências oriundas da realidade socialmente sustentada e usa isso como elemento de enriquecimento e transformação no campo transicional, com efeitos no mundo interno. O campo transicional é aquele que está fazendo aquela parte de transição de uma fase para outra, que é muito rápida. De 2 anos para 3 anos, de 3 anos para 4 anos. A análise de crianças visa a revisão interna da estrutura e da função psíquica. O método de análise para criança possui os mesmos princípios e conceitos da análise para adulto. Associação livre. Uma ênfase universal na vida intrapsíquica do paciente, acarretando interpretações das resistências, defesas de transferências, elaborações e reconstruções. O trabalhar com criança é associação livre. Brincar do que ela quiser falar. Se quiser ler, vai ler uma revistinha infantil. Se quiser brincar, isso é associação livre. O psicanalista de crianças também evita a promoção de conselhos e gratificações. Não tem que gratificar a criança. Como se estivesse aí também fazendo análise de adulto. Inclusive a intervenção no meio ambiente do paciente. O psicanalista tem que evitar isto. As relações do grupo familiar que a criança pertence também são significativas para o trabalho do analista. Possibilita compreender os vínculos, traumas, tipo de comunicação no núcleo familiar. O que, num grande número de vezes, é bastante complicado esse núcleo familiar. As pessoas não estão formadas para criar uma criança. O psicanalista procura a comunicação da criança, mesmo que ela não tenha o domínio da linguagem, capaz de transmitir as diversas sutilezas que podem ser descobertas na brincadeira por aqueles que a buscam. O pedido de ajuda para a criança demanda dos pais. Muitas vezes, apenas a mãe assume essa postura, que a mãe está mais próxima, ela tem muito mais percepção do desenvolvimento da criança, das dificuldades que a criança tem. Os pais trazem a criança geralmente encaminhada pela escola, pelo pediatra, ou por pessoas bem informadas e próximas da família. Independente da idade, a criança deve ser informada pelos pais, com convicção e verdade, de que vai consultar um especialista, dizendo que porque vai à consulta. Então, você vai levar a criança a um psicanalista, por que está levando a criança lá? Ela deve saber por que está sendo levada. O contrato analítico é feito com os pais da criança, sendo que muitos profissionais preferem fazer na frente do pequeno. É importante que todos os aspectos contratuais fiquem bem claros quanto à frequência, o comparecimento, falta sem aviso e assim por diante. Como também é importante que o analista confira com os pais sobre as suas expectativas em relação ao tratamento. E nós não podemos garantir que um tratamento vai dar resultado em determinado prazo. A presença dos pais na clínica é muito significativa, pois possibilita a formação de oportunidade para a observação de desempenho de papéis, possíveis transtornos da comunicação, a emergência da transferência de dissociação e de respectivas identificações projetivas de uns com os outros. O analista deve estar muito bem preparado para reconhecer e manejar
tais situações. Não sei se já comentei com vocês daquela mãe que chegou com uma filha de 9 anos de idade e uma outra de 7, e conversando comigo no consultório, queria que eu fizesse o tratamento da menina de 9 anos, que ela estava diagnosticada pelo psiquiatra e pela psicóloga com TDAH. Mas falou isso na frente da outra pequenininha de 7 anos. E disse que a pequenininha tem muito mais coordenação e comportamento firme do que a mais velha de 9 anos. Terrível fazer isso na frente da criança, não? Terrível. Eu falei, tá bom, eu vou tratá-la. Então, mas você precisa ir no meu consultório também para você poder se tratar. Essa menina entrou no meu consultório, procurei estabelecer logo uma empatia com ela. Ela me contando a situação dela, do pai que tinha morrido, que agora a mãe dela tinha outro pai, mas para ela esse pai não é pai, o pai era o outro. O pai dela ainda está vivo, para ela está vivo, ele não morreu. Esse cara que a mãe viu hoje, que é um mês depois que o pai já tinha morrido, eles estavam morando juntos, para ela é um invasor. Moram num apartamento de 2 quartos, e esse segundo pai tem 2 filhos já de 20 e 18 anos de idade. Aí tem ela, mais a irmã, e mora a mãe e o pai, e mais uma irmã do pai. Num apartamento de 2 quartos, ainda tem gato e cachorro. Então, falando com a menina, e como que é o seu quarto? Não, não é meu quarto. Eu não tenho meu quarto. São camas de beliche. E é uma confusão generalizada. Ora, aí vem um diagnóstico de que ela tem TDAH. Vai ter equilíbrio no inferno, né, para poder encarar uma situação dessa, né? Aí a mãe veio para o consultório, faz tratamento psiquiátrico, sofre de depressão, tem taquicardia, endometriose. Também puderam, né? Com esse ambiente todo, com toda essa situação, vai ter alguma coisa sadia, equilibrada ali? Não tem. Um descontrole financeiro, uma zona vida financeira, a administração familiar, outra zona. Então, não é TDAH, é condição TDAH. A analista precisa reconhecer tudo isso, aí chamar o responsável, a pessoa responsável, nesse caso foi a mãe, e falar a verdade para ela. Não tem como. A situação que vocês vivem é um balaio de gato. Não tem harmonia. Fala, coitada dessa criança, mas não nos pertence. Então, deve ser considerada relevante a questão referente ao discurso e desejo dos pais quanto às expectativas em relação à espera do bebê, ao ato sexual em si que fecundou aquele bebê, ao sexo biológico, a frustrações e outras formas de projeções sobre a criança. Esse jovem de 28 anos, que tem uma fixação na idade de criança, e ele tem uma namorada, e agora ela engravidou, e ela também é outra criança, porque eles se atraem, né? E o pior é que ele foi para drogas. Então, ele estava trabalhando e foi numa câmera, pegaram ele dentro do trabalho consumindo cocaína. Foi demitido sumariamente.
É um transtorno dentro da família quando entra essa droga. Os pais devem ser abordados sobre as questões do desenvolvimento da criança, bem como ser informados sobre o decurso da análise. Tem que informar aos pais o desenvolvimento da criança. Há ocasiões que marcam e não comparecem, e quando vêm, falam muito e de vários aspectos, menos das crianças, dos próprios pais. Eles fogem da sua responsabilidade. Eu já falei com vocês sobre a escola de paz, falei, Sol, escola de paz, Escola? é, Não. é bastante interessante, mas ela não é um negócio ativo porque é de iniciativa voluntariado, que não tomou força. Eu frequentei escola de paz quando os meus filhos eram pequenininhos, em 1975, há quanto tempo? E quando eu cheguei aqui em Balneário Camboriú, e que vinham me fazer abordagens sobre crianças abandonadas, crianças que aprontavam, crianças que tinham ódio do pai, criança que matou o pai, e os pais irresponsáveis, as mães irresponsáveis, os pais irresponsáveis também. Eu perguntava, cadê a escola de paz? Aí uma ocasião surgiu a escola de paz aqui. Aí eu fui convidado a ir lá, fui lá, fiz palestras, até tem um certificadozinho que eles me deram da escola de paz. Mas aquilo é desenvolvido por pessoas do local, totalmente voluntariado. Então não tem força, não tem estratégia, não tem verba para nada. Tem que viver de favor aqui, um favor do espaço aqui, uma escola que você deu um lugar, um asilo Dom Bosco que você deu um lugar para fazer uma reunião. Lamentavelmente não vai para frente. E o Escola, que é? É uma escola que ensina os pais a serem pais e escola de mães? paz, isso, para orientar o jovem casal, que vai ser pai, de como lidar com o filho, a responsabilidade de ter um filho, a educação do filho, a dedicação do amor que ele precisa, da atenção. Uhum. É com esse objetivo. Mas não tem nada formalizado, é por iniciativa de particulares. Interessante, não? Seria bom se houvesse alguma coisa bem estruturada, mas não tem. É. Então, na educação da criança, tem os brinquedos que oportunizam para atividades egóicas, encher, esvaziar, abrir, fechar, misturar, ajustar, apertar, soltar, entre tantas outras, cujo interesse é deslocado para as aberturas do corpo e suas funções. Brinquedos móveis que rodam, carrinhos, andam, movimentos atividades realizadas pela criança, robozinhos, representando tais movimentos, oferecem e desenvolvem o prazer da motilidade. Os materiais utilizados para a construção, os jogos de construção, entre tantos outros nesta linha de operação, correspondem à ambivalência da fase analisada. E tudo isso o psicanalista precisa saber trabalhar com os brinquedinhos, com as crianças. A proximidade da criança ao seu inconsciente pode constituir uma ameaça ao trabalho do analista. O senso que ela tem de tempo é limitado. E ela concebe o presente próximo e o futuro, mas quando se refere a passado e futuro, pouca impressão lhe causa. O analista deve cuidar para não forçar a criança a ver conexões entre coisas que ainda não têm maturidade, não têm compreensão daquilo. Porque isso provoca uma confusão tão grande na criança e fará com que ela sinta que o analista não a entende. O analista deve estar atento para que as reconstruções possam ser feitas com cautela. Existe uma brincadeirinha que se faz com criança de 3 anos de idade,
que é aquela de arrancar o dedo. Você conhece essa brincadeira, Sol? Conheço. Você olha a criança de 3, 4 anos de idade, você brinca de tirar o dedo, ela fica admirada. Sim. Aí, como analista, se nós vamos brincar com a criança para interagir com ela, para fazer uma empatia, que vai usar essa brincadeira de arrancar o dedo, aí depois ensinar a ela como fazer. Estabelece empatia, é uma coisa fantástica para a criança, é uma baita de uma descoberta. Quando entra no período da latência, o desenvolvimento da personalidade e da libido, que Freud caracterizou como o período que permeia entre o declínio da sexualidade infantil e se estende até a entrada da puberdade. É um período de moderação das metas pulsionais, ou seja, uma diminuição das atividades e dos investimentos da libido quanto aos desejos sexuais. E um acentuar sobre os investimentos de ternura e surgimento de sentimentos morais, éticos e outros, como pudor e vergonha. Na segunda infância, ocorre uma modificação, pois desde muito cedo, a criança observa o mundo e, nesse momento, realça uma série de descobertas que desmoronam a elevada opinião que tinha sobre o pai, sobre a mãe, e determinam o afastamento deles. Aqueles pais que chegam em casa, a criança está acordada e ele chega bêbado e que discute com a mãe na frente dele e que eles se agridem, se xingam, se ofendem. É nesse momento que comprova que não são os mais poderosos, a criança se sente totalmente desprotegida, nem os mais ricos, os mais fortes ou os mais sábios. Sente-se desconforme com eles, aprende a criticá-los e avaliar a sua situação na sociedade. Aí, quando começa a entrada na adolescência, o abordar a adolescência do ponto de vista genético nos leva a refletir e voltar a atenção para a primeira infância. Alguns aspectos de desenvolvimento da pulsão e do ego, especialmente na medida em que influencia na formação da masculinidade e feminilidade. O desenvolvimento do ego durante esses anos vai se realizando em função da organização das pulsões que ganham ascendência durante as fases sucessivas da adolescência. Freud observa: há muito abrimos mão da esperança de estabelecer qualquer paralelismo claro entre desenvolvimento sexual masculino e feminino. Aqueles pais que fumam, têm cinzeiro dentro de casa, eu também já cheguei a fazer isso, felizmente eu larguei. Não tem consciência do mal que está fazendo. Se meu pai fuma, eu também posso fumar. Então ele quer fumar para ele se julgar adulto. No desenvolvimento para a adolescência, há um aumento da pressão instintual na pré-adolescência, leva a uma catexia indiscriminada de todos os modos de satisfação libidinais e agressivos que serviram bem à criança durante os primeiros anos de sua vida. Nem um novo objeto de amor, nem um novo alvo instintual podem ser percebidos nessa fase. Qualquer experiência pode se tornar sexualmente estimulante, até mesmo os pensamentos, as fantasias e atividades destituídas de qualquer conotação erótica óbvia.
entre os meninos mais maduros fisicamente, situações competitivas como a luta podem provocar ejaculações espontâneas. O menino que entra na pubescência testemunha a função de descarga de tensão do órgão genital não específica, durando até a adolescência propriamente dita, quando o órgão adquirirá gradualmente uma sensibilidade exclusiva aos estímulos heterossexuais. Na menina, esta fase se caracteriza por uma onda de atividades durante as quais as representações e atitudes masculinas chegam no auge. Nessa negação demonstrativa da feminilidade, pode ser percebido o conflito infantil não solucionado da inveja do pênis, o conflito central das meninas pré-adolescentes, que encontram uma suspensão temporária notável, enquanto as fantasias fálicas têm suas últimas manifestações antes que a feminilidade se afirme. As diferenças em relação ao comportamento pré-adolescente masculino e feminino são prefiguradas por uma repressão maciça da pré-genitalidade que a menina teve de estabelecer antes que pudesse passar à fase edípica. Na verdade, esta repressão é uma pré-condição para o desenvolvimento normal da feminilidade. Já na adolescência, os jovens adquirem, em média, 20% da estatura final e 50% do peso da fase adulta. Podem representar 30 a 50 centímetros e cerca de 30 quilos a mais num período de 3 anos ou menos. Ao fazer esses pichar, adquirem duas características da idade. Tornam-se estabanados e começam a passar horas na frente do espelho, pois não se identificam mais em seu próprio corpo. O cérebro, subitamente, se vê obrigado a ajustes em seus mapas sensório-motores, de acordo com a nova realidade corporal, que vem muito rápida, com muitos centímetros a mais de altura, e as novas proporções, o que leva a um estranhamento psíquico no reconhecer-se na própria imagem corporal. Aí, ao iniciar a adolescência, o ego é enfraquecido temporariamente devido às condições tanto endógenas como exógenas, devido às pulsões instintivas. A par dessas mudanças, fantasias são elaboradas em conexão com a masturbação direta, causando conflitos e ansiedades, em parte relacionadas com a possibilidade real de relação heterossexual e gravidez. Como não recebe a informação, tem medo de uma gravidez. Não sabem se cuidar. Destacam-se aí atitudes contraditórias, aparecendo lado a lado ou em sequência impulsos heterossexuais genitais, todos os tipos de comportamento sexual infantil, atitudes de ascetismo extremos, tentando reprimir a sexualidade e tudo quanto for prazeroso. Os impulsos genitais aumentados e as ansiedades intensificadas conflitam entre si e são sentidos conscientemente, em particular pelo adolescente, sob a forma de conflitos que giram em torno das atividades masturbatórias.
E se a criança é vista se masturbando, ela é censurada. Ela fica com vergonha, não recebe orientação o porquê da masturbação. Na adolescência, o indivíduo regride a formas anteriores de se relacionar com objetos, ressurgindo necessidades de dependência, temores e conflitos prevalecentes das fases anteriores ou iniciais do seu desenvolvimento. A identidade de gênero é retrabalhada e consolidada. Aí se consolida realmente a condição da sexualidade. A individuação passa por um segundo processo, comparado à fase pré-edípica de separação e individuação, necessário para que possa o adolescente encontrar objetos substitutos aos objetos primários. É nessa fase que as meninas podem também estabelecer os seus primeiros contatos homossexuais e heterossexuais. E os meninos também da mesma forma. É comum nessa fase de idade, quando brincam em grupinhos, que eles estão só eles e ninguém mais olhando, a brincadeira do troca-troca. Aquele que já tem uma tendência maior a ser homossexual, é ele que fica de 4, dizendo que depois vai ter a troca-troca, que aí você vai fazer o sexo com ele, geralmente não consegue, porque não tem uma lubrificação suficiente para penetrar no ânus, mas tem toda aquela sensação. E com isso, um prazer que é incompreendido. Com esse processo, ele revisa as representações dos pais, a fim de se tornarem capazes de efetuar representações seletivas. O enfraquecimento dos laços infantis dá origem a sentimentos de solidão e de isolamento, que podem dificultar esse processo de desenvolvimento do novo adolescente. Então, o pensamento abstrato progride nesta fase, sendo acompanhado com frequência de preocupações em formular opiniões, e quer expor as suas opiniões, concepções e ideais referentes aos problemas éticos, políticos e sociais, geralmente influenciados por outros, e que perseguem com veemência, com fervor e até mesmo com paixão. É um momento em que a criatividade intelectual e artística também se desenvolve. Deve-se aproveitar muito esse momento, ampliando os horizontes intelectuais, mudanças psicológicas que auxiliam o indivíduo a inventar um senso exclusivo de identidade pessoal. Mas ainda nesta fase, eles vão encarar também o bullying. Muitos familiares e até mesmo educadores, apesar de saberem da existência desta forma de violência, não tomam ação efetiva por acreditarem que é uma brincadeira ou um processo de amadurecimento do indivíduo que é lamentável que ainda persista esse tipo de olhar, o que colabora para a disseminação da agressividade. Aqui recomendamos assistir o filme Tratamento de Choque. É uma comédia muito legal e fica muito claro o efeito do bullying ocorrido nessa fase de 12 anos, 11, 12 anos, e o adulto com as manifestações dele, do pudor, da dificuldade com a própria sexualidade. É muito interessante. E é com aquele ator, o Jack Nicholson, e o Sam Sandler. Divertido e, ao mesmo tempo, também, ele passa a ser um drama muito legal. Tratamento de Choque. Você já assistiu, Sol?
Já, se eu tivesse um terapeuta daquele, eu surtava. É quando eles puxam a calcinha dele, que ele foi beijar a menina, né? Aí fizeram a relação que ele tinha um pintinho pequeno, né? Aí, na vida adulta, ele não conseguia beijar a namorada em público, né? Pois é. É isso aí. E é uns papéis que caem bem para cada ator, né? É bem isso aí. O bullying é apontado como uma das formas de delinquência juvenil que mais cresce no mundo. Fazer chacota do outro, como está fazendo nessa imagem aí, é um bullying psicológico. Muitos dos que praticam bullying na infância e adolescência passam a cometer violência doméstica, assédio moral no trabalho quando adultos. Outros se envolvem em delinquência, passam o uso de drogas e acabam entrando para a criminalidade. Os bullies, que são aqueles que praticam o bullying, necessitam do estado de confusão e medo de sensação de impotência do mais fraco, daqueles que ele pretende transformar em vítimas, como também do silêncio daqueles que estão ao seu redor. Então, eu fico pensar a importância de se aprofundar em trabalhar com atendimento com pré-adolescente e adolescente. O estado de desenvolvimento na transição entre o período de latência até mesmo latência tardia e início da adolescência constitui um período que pode ser considerado a pré-adolescência. Aí, nesse período da adolescência, uma colega nossa, já formada já na turma anterior, lá de Criciúma, ela atendendo um adolescente, esse adolescente, ele não falava muito, ele era tímido. Então, ela, inclusive, fez a supervisão comigo, dizendo que ele ficava só de cabeça baixa. De vez em quando, ele olhava para ela. Ela falou, aí chega uma sessão que ele chegou e, como eu estou orientada aqui, eu devo também ficar em silêncio, respeitar o silêncio. O silêncio fala muito. Eu sei que ele estava pensando um monte de coisas. Aí ele olhou para mim, baixou a cabeça e falou, eu me masturbo 2, 3 vezes por dia. Baixou a cabeça. Ela não falou nada para que ele continuasse a falar. Ele olhou para ela e falou assim, posso pegar nos seus peitos? Ela quase caiu da cadeira. Né? Ele já estava se masturbando pensando nela. Então, quando for atender adolescente nesta fase de idade, tanto menino como menina, do lado de fora tem que ter um responsável esperando. E nunca trancar a porta, deixar a porta aberta, a porta sem chavear. Fecha a porta para ter a privacidade, mas não tranca. Então, nesse período, a criança dirige as suas energias para as funções intelectuais e de socialização, e através delas favorece a expansão do ego. As pulsões sexuais e agressivas se tornam neutralizadas e controladas por mecanismo defensivo adaptativo, como é o caso da sublimação, aonde ele dedica essa sua energia em outra atividade. Como é o caso do isolamento, ele se isola de participação de atividades, e vem a formação reativa e a de identificação. Esse é um período bastante difícil para análise. Mas, às vezes, uma aflição aguda no púbere favorece e facilita a aliança de trabalho no início. Porém, quando o paciente encontra alívio, essa aliança se dissolve.
Sessões aparentemente improdutivas, falta de obediência às normas ou objetivos do trabalho, atitudes hostis e silêncios exigem algumas adaptações técnicas. Você precisa ter muita habilidade, muita paciência para trabalhar com o adolescente nesta fase. Quando o paciente não fala, e o analista fica à espera da associação livre, cria-se uma atmosfera de tensão. O silêncio do pequeno paciente pode estar ligado a diferentes situações. A gente observa esses pacientes que vão assim, inclusive com um agasalho com capuz, e ele não tira o capuz, ele quer se esconder dentro do capuz. Fantasia sobre o analista, este caso acabei de contar, sobre objetos na clínica, processo de desligamento da situação analítica, pode estar ligado às novas e estranhas sensações corporais. As estranhas emoções desse período de desenvolvimento o tornam incapaz de falar sobre o que a experiência nesta fase. Já uma outra colega, também atendendo um adolescentezinho, já mais perturbado, aí durante a sessão, ele dizia para ela, eu preciso me masturbar. E já ia tirando o peitinho dele para fora para se masturbar. Aí já tem que ter uma posição firme. Aqui não. Aqui você não pode se masturbar. Aí tem que exercer a sua autoridade. Você imagina, está atendendo um adolescente, dali a pouco ele baixa as calças e começa a se masturbar na sua frente. Aí está aspecto típico do adolescente que coloca logo o capuz para tentar se esconder. O jovem nessa fase de desenvolvimento apresenta uma inquietação, consequente incapacidade para discussões. Muitas atitudes do pré-adolescente no setting analítico é uma forma de tentar não ser visto pelo analista, é por isso que vai de capuz, para não ser visto na sua atuação, como que numa posição onipotente e infantil. Às vezes, com a sua maneira hostil e inquieta, ou irritante, é uma forma de observar ou esperar as críticas que ele está acostumado a receber, ou restrições a que está acostumado quando do convívio fora da análise. Críticas e restrições por parte do meio em que ele está inserido. O uso do divã praticamente não existe. As fantasias são intensas e, entre estas, a posição passiva pode mobilizar no menino a submissão homossexual com o analista, se este for homem. Ou as fantasias de estupro, no caso da menina, que desenvolve o desejo pelo analista. O que pode ocorrer é conceder a escolha do divã quando o adolescente perguntar se você estiver utilizando o divã. Eu não vejo mais necessidade em uso do divã. Poltronas normais. O mesmo deve ocorrer com a posição do analista em relação à sua posição de estar visível ao paciente. Ele precisa saber onde você está, ele está te vendo. Então, o divã na técnica ortodoxa, de um analista sentar atrás do paciente, não é favorável. Até com adulto também não acho favorável. Mas tem aqueles ortodoxos que preferem trabalhar desta forma. Mas aí, como nós estudamos semiologia, como é que eu vou enxergar as reações faciais do olhar da pessoa se eu estou sentado atrás? Aí nós temos que desenvolver a técnica de análise das palavras.
As palavras que têm, portanto, significados sensoriais. O contato com os pais no início da análise é bom alertar que é comum a criança fugir da sessão ou faltar. Por isso, tem que estar sempre acompanhado do responsável. É uma ocorrência comum nesta fase. O analista, em sua neutralidade, não deve relatar as infrações ocasionais de seu paciente, não falar das infrações. Na maioria das vezes, os pais aceitam essa possibilidade, mas outras vezes desejam manter o controle da situação. E não é manter o controle da situação, é liberar para que ele vá formando um reforço da personalidade. A necessidade de privacidade entre analista e o jovem deve ser explicada aos pais, assim como da liberdade para que possam estar ligando quando entenderem que precisam falar sobre o filho. Já na adolescência, na era pós-moderna que nós estamos vivendo hoje, nesses dias atuais, a realidade virtual substitui a realidade concreta e real. Um uso destrutivo da TV e do computador. Celular, WhatsApp, como emblemas desse momento. O conceito nosográfico de vazio mental, escolhido como um paradigma metapsicológico, permite abordar as variadas formas que este vazio pode aparecer na clínica. Neossexualidades, drogadição, enclaves autísticos, bulimia, anorexia, patologias narcísicas e do próprio psicossoma. Trabalho para nota. Elaborar um artigo de 3 a 5 páginas sobre o entendimento e a técnica psicanalítica com púberes e adolescentes. Nossa próxima aula, 13 e 15 de setembro. Aí vamos, então, conviver um pouco com Melanie Klein. Introdução à teoria de Melanie Klein. Melanie Klein tem uma frase célebre que diz assim: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. A ignorância... Ou a gente se auto-exclui, né? A ignorância é o fruto da felicidade. A gente se auto-exclui, sim, é verdade. É bem verdade isso. Né? A gente já vai percebendo que determinados lugares não nos cabem mais. E nós não podemos falar abertamente com as pessoas do nosso relacionamento social. Não vão entender. Nós temos que nos policiar muito nesse sentido. Sim. Nós vamos falar, trabalhar a psicanálise somente em consultório. Às vezes, por sermos psicanalistas, a mãe ou o pai vem falar a respeito do filho. O que eu devo fazer? Não sei. Talvez, se você vier ao consultório, nós podemos conversar sobre isso, mas aqui, não. Eu acho bom, assim, eu já ouvi, Soraya, eu estou com um problema muito sério com a minha filha. Qual é o problema? Nossa, ela passou no vestibular, está fazendo faculdade e arrumou um emprego muito bom. Sim, continua. Então, agora não tem ninguém lá em casa, ela quase não aparece, eu estou me sentindo traída, sozinha. Sim. E o que mais? Então, isso. E cadê o problema da sua filha? Porque até agora eu só vi problema seu.
Sua filha mesmo parece que está muito bem, obrigada. O problema é da mãe, não é da filha. Aí queria que a menina fosse fazer terapia. Eu falei, não, quem tem que ir é você, não é ela. Aí, quando também me falam de crianças, o que que eu acho, eu não sei. É só indo no meu consultório para fazer alguma coisa, mas eu não acho nada. Enquanto não temos como achar nada, nós não sabemos qual é a condição de vida que essa criança tem, o jovem tem, o que Sim, os pais são na nossa frente, o que eles são na realidade quando estão só com os filhos. sim. Isso é a mais pura verdade. Isso acontece atualmente, atualidade. É. É bem isso, não é só. Sim, sim. É pai e mãe falando, mas eu faço tudo para essa criatura, tem tudo do bom e do melhor. E essa criatura ainda tira nota ruim, não sei o que que eu não sei o que que eu faço mais. Aí você Simples. convida para ir para o consultório, se tratar Não, com dentro de consultório, fala isso, né? Fica assim, assim, gente, dá sim. vontade de pegar a cabeça da pessoa e bater na parede. O problema é justamente esse, é porque você faz tudo. É. Você pontua, mas o que que quer dizer do bom e do melhor? Ah, do bom e do melhor. São crianças que têm de tudo, e no que a mãe acredita que é do bom e do melhor, porque ela não teve na infância, que É é o do bom e do celular melhor para moderno, quem? que Me é a pode continuar. roupa, que é não sei o que, justamente. Aí que é isso, que é aquilo, é o material, né? É, Oferece o material. material. Então, acha que está oferecendo tudo do bom e do melhor, enquanto, na verdade, o que ele está precisando é de uma mãe que dê limites, que ensine o não, a frustração e a lidar com o mundo. Mas não, eles não têm mãe. Não tem mãe, não tem pai, não vamos pôr só a responsabilidade na mãe, né? Estão todos ausentes. Mas o papel principal, que seria da mãe, hoje ela está tentando ganhar o espaço dela querendo ser homem. Né? Porque a gente vê muito isso, é as mulheres querendo ser homem. Né? Elas querem ser independentes, querem trabalhar, querem ganhar mais, querem isso, querem aquilo, e está deixando a função que só ela faz, ninguém mais faz, Uhum. que era educar filho. Né? Se você quer ser um homem, se agir como tal, então não tenha filhos, porque você não vai fazer o seu papel de mãe, porque o homem ele não foi preparado para isso. Ele não é emotivo, não tem emoção para passar para a criança. Ele é a razão, né? Ele é a resiliência. Então é isso que o pai ensina, né? E a mãe ensina as emoções. E a criança não tem mais emoções. Chega aquele adolescente sem emoção, ele não tem empatia, ele trata tudo como coisa, coisificando tudo, coisificando pessoas. Porque a gente sabe que a tela do tablet, do computador, do celular não vai ensinar emoção. Não ensina tristeza, não ensina dor, não ensina amor, compaixão, né? Ele vê, mas ele não sente, ele não sabe o que é isso. Esse E jovem aí, de 28 anos que está em terapia comigo, que a mãe é psicanalista também, e também é minha aluna, ele fala das coisas agora, que ele está criando desejos, ele não tinha desejo nenhum, agora está criando um monte de desejos. E aí ele fala, não, nós vamos comprar um terreno ali, eu vou construir minha casa para morar com a minha mulher e tal. Mas eu preciso de um terreno que tem espaço, porque eu tenho a minha cachorra. Aí ele falou, não, agora também o carro da minha mulher então, já é um carrinho mais velho, então nós vamos comprar um carro mais novo que tenha ar-condicionado, direção hidráulica, tem um certo conforto para a gente poder sair. Eu estou escutando tudo aquilo. Legal. E ele está trabalhando
na papelaria da irmã dele. Ganha R$ 1.500 por mês. E ela também trabalha lá, R$ 1.500 por mês. Aí, eu conversando com ele, eu falei, oh, legal, já falei com você, inclusive, da gente fazer um projeto de vida. Você gostaria de assim, ter um carro melhor? É bem legal mesmo, né? Foi no mundo dele, é bem legal, um carro com direção hidráulica e tal, é assim, ó, beleza. Mas vamos, então, agora falar de um plano financeiro para isso? Não, eu já pensei em tudo, já está tudo aqui na minha cabeça. Né? Você sabe que assim não funciona. Vamos trabalhar para você organizar, para você conseguir isso que você quer? Ah, sim, eu quero sim. Então tá, vou mandar para você um fluxo de caixa. Aí eu montei um fluxo de caixa com um demonstrativo em função do que eles ganham. E aí coloquei um monte de despesas que ele não participa. Não paga aluguel, não paga conta de luz, não paga IPTU, não paga água, não paga alimentação. Fuma quem compra cigarro é a mãe. Até isso. Aí, quando puxou a conta lá embaixo, eu mandei para ele o fluxo de caixa, ele ainda não perdeu essa ideia. Aí, na semana seguinte que ele veio para a sessão, ele falou que eles encontraram um fluxo de caixa, um aplicativo, que tem um fluxo de caixa muito jóia que eles vão usar. Não comentou sobre o meu fluxo de caixa. E eu também não questionei. Eu já sei por quê. Que é, na realidade, o que eles ganham não paga metade do que ele quer fazer. Ele ainda parece que não caiu muito na realidade, ainda está Não, sonhando, não né? caiu na realidade. Não paga a terapia, e a terapia dele é preço cheio, é R$ 800 por mês. E para ele aquilo é tudo normal. Então, agora a mãe caiu na realidade também, porque já 2 vezes, quando eu falei com ela de jogar a vaquinha no precipício, ela não sabe como jogar a vaquinha no precipício. Então, mesmo sendo psicanalista, olha o que está fazendo, aprisionando o filho dentro do ninho, e ele não cresce. Como diz o ditado, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. É. Mas ela se formou numa escola de psicanálise lá, que dá um título de doutorado e não conhece nada da psicanálise. Oh, doutorado. Doutorado em psicanálise. Então Cada um tá, né? não conhece nada de psicanálise. Cada aula ela fica abismada. Entendi. Que coisa, né? Puxa vida. Então, essa é a missão, trabalhar com crianças, adolescentes, e adolescentes só, não é só na idade, adolescentes adultos. Sim. Adolescente de 28 anos, de 32 anos, você vai encontrar tudo isso aí também, porque tudo isso é 100% humano. Sim, mas eu acho assim que trabalhar ainda é tranquilo trabalhar com essas crianças crescidas. O duro é quando a gente tem que lidar com elas no dia a dia. E você sabe que ela está contando as coisas dela ali, você entra na conversa para estabelecer a empatia, mas você sabe que ela está mentindo, Sim, que ela está fantasiando, ela não conta a verdade. sim. Até E, e, chegar e um a- momento em que você vai pontuar para forçar sair a verdade. Aí, quando ele começar a contar a verdade, aí, aí sim, aí ele está realmente produzindo um efeito da sessão de análise. O que você ia falar? não, sabe que eu até esqueci? Eu estava pensando aí no pontuar da sessão de análise. É. Perdi o pensamento.
legal, mas principalmente para você que está com os filhos chegando nessa idade aí, como é útil esse conhecimento, né? Sim, mas eu creio que eu não vou ter essa dificuldade, porque tanto eu quanto o meu esposo, a gente tem um trato com as crianças bem diferenciado. Esse final de semana veio um casalzinho de amiguinhos deles, na mesma faixa etária, e eu notei a diferença de maturidade, apesar da idade ser a mesma, entre os meus É muito e, grande. e os coleguinhas. As minhas crianças conversam um português muito correto, de maneira muito clara, sabe? Mas já está deixando o lúdico, está partindo para as palavras, o seu significado real. E o casalzinho de amiguinhos bem perdidinho ainda no tempo, sabe? Bem infantilizado. Que Eu pensando, bom. nossa. E a diferença eu e meu esposo, bastante presente nessa primeira infância, né? A gente teve bastante presente. Tá. E o casalzinho de amiguinhos, não. O pai e a mãe tá sempre trabalhando, e quem cria é uma babá que é semi-analfabeta. Então, assim, o conhecimento é bem restrito, né? E É. outra, se não é meu filho, também não dedico muito. Então, tem essa diferença bem que eu observei, assim, quase gritante Ah, entre os meus e esse. E quantos não tem por aí, né? E que tipo de adulto vira essa criança, né? sim, sim. Meu paciente. A gente brinca, mas é sério, né? Não é Sério. brincadeira. É uma responsabilidade enorme, não é só. Sim, mas é bom, eu estou gostando. Agora que o próximo entra a Melanie ou é o Winnicott? Eu não me O lembro. próximo agora é Milane Klein. Melanie Klein. É. Depois é Unicode. Assim, pois é. Gosto muito dos dois. É. Apesar de ter, assim, é, um trabalho um pouco diferenciado do Freud, né? Mas eu gosto bastante dos dois. É Foi sempre bom ter um linhas de pensamento, desenvolvimento né? da psicanálise, né? Sim, Enriqueceu muito o nosso conhecimento. sim, sim. Principalmente nessa parte infantil, né? Aham. Então tá, vamos descansar. Ok, então até 13 de setembro. Gente, já é setembro, credo. Já é setembro. Boa noite, beijo para suas crianças, fiquem bem, muita saúde para Obrigada, vocês. Muito muito obrigado pela sua obrigada. presença e pela sua participação, muito preciosa. Obrigada, eu que agradeço, professor. Um abraço, boa noite. Boa noite.